Bom dia, gente. Ontem eu fiz uma enquetezinha dos casos que estavam aqui na minha mesa para trazer para vocês o caso prévio do dia e a grande maioria pediu para eu falar um pouquinho sobre a revisão das atividades concomitantes. Tá? Tema super atual aí, visto que o tema 1070 foi afetado aí pelo STJ, né? Acho que vocês já estão sabendo, para reconhecer ou não a possibilidade de somar as contribuições previdenciárias para integrar o salário de contribuição nas atividades concomitantes pós o advento da Lei 9.876/99, né? As atividades concomitantes estão no artigo 32 da Lei 8.213/91, artigo também que foi substancialmente alterado pela Lei 13.846 de 2019, que é de junho essa lei. Então, essas revisões, elas só podem ser feitas para os benefícios concedidos até junho de 2019, porque como a lei alterou a redação do artigo 32 e possibilitou a somatória dos salários de contribuição, então não existe mais motivo para os benefícios que foram concedidos após a vigência da lei e a alteração do artigo 32 para serem feitas as revisões, porque a fórmula de cálculo já é a causa de pedir da revisão das atividades concomitantes, tá? Então, vou mostrar para vocês um pouquinho da evolução legislativa. Vamos lá para um videozinho rápido, para não ficar cansativo aí para vocês. Primeira coisa, sempre me perguntam quando eu mostro alguma peça minha, porque eu não coloco excelentíssimo doutor, juiz federal, da Vara Federal, da Seção Judiciária de Alagoas, né? O Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe uma alteração no artigo 319 com relação ao endereçamento, gente. Então, eu já alterei todas as minhas peças aqui do escritório. E o artigo trata que esse endereçamento deve ser feito ao juízo competente e não ao juiz. Então, isso aí eu já alterei, tá? Sempre coloco uma emendazinha em todos os casos para o juiz bater o olho, conseguir identificar o que é que tem de mais importante naquela minha petição, o que é que eu vou estar trazendo ali, né, para que ele consiga julgar aquele meu pedido. Como falei, é uma ação previdenciária de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, o que a gente chama de revisão das atividades concomitantes, né? E o requerimento principal é a somatória, né, de remunerações vertidas na mesma competência de atividades concomitantes, né, obviamente, e a retificação do valor da renda mensal inicial, tá? Então, eu vou colocar um embasamento jurídico para vocês por escrito, para não ficar tão cansativo aqui no vídeo, tá? Vou colocar todo o embasamento do que eu utilizo, tá? A decisão aqui, ó, da Turma Nacional de Uniformização. Esse processo, ele não sobejou o valor da causa admitido pelos juizados especiais. Então, eu dei entrada pelo juizado, né? E mesmo assim, quando é um valor pequeno, eu já vou adiantando que quando a perda é pequena do valor do valor da causa, né? Eu acabo abrindo mão, tá? Para que possa ser julgado mais rápido e também porque a decisão mais favorável é da Turma Nacional de Uniformização, né? Que ela dá as diretrizes aí para os juizados especiais federais, tá? A fundamentação, como eu já falei, vou colocar para vocês. Coloco aqui também a fórmula de cálculo atual, né, trazida pela Lei 13.846, que ela deu nova redação ao artigo 32, o que corrobora ali o que eu falei antes para vocês, que os benefícios concedidos após junho de 2019 não cabem mais às revisões das atividades concomitantes, tá, gente? Porque o entendimento já é a nossa causa de pedir das revisões. Então, atualmente o INSS já faz o somatório dessas atividades concomitantes, tá? Vamos para os pedidos de praxe, recebimento de deferimento, citação, produção de todos os meios de prova, né? Pedindo a procedência para julgar e revisar o benefício, certo? E a grande sacada aqui, tá? Que é a dica que eu quero dar a vocês aqui de ouro. Eu peço subsidiariamente, um outro pedido subsidiário,
que na remota hipótese de se entender que deve ser aplicado o artigo 32 da Lei 8.213/91, que revisar o cálculo do salário de benefício para determinar que seja considerada como atividade principal aquela que gere maiores proveitos econômicos. Por quê? Uma das turmas do STJ, antes de ser afetado o tema 1070, essa turma entendia que a atividade principal era aquela que gere maiores proveitos econômicos para o segurado, e não como estava disposto ali na Lei 8.213, que falava que a atividade principal, que era que ia ser considerada em sua totalidade, seria a que tivesse maior tempo de contribuição. Então, eu já venho me precaver aqui, caso haja uma improcedência ou que o entendimento do STJ, né, principalmente após aí o tema afetado, ele se mantenha nesse sentido, que eu consiga de qualquer forma aumentar a renda do segurado não, do autor da ação, visto que eu estou fazendo um pedido subsidiário, certo? Então, esse pedido subsidiário aqui é super importante, é uma super sacada para você ter uma opção, caso esse tema que foi afetado, ele altere, né, e ele se mantenha no sentido de uma das turmas do STJ, tá? Fora isso, eu sempre peço, né, o pedido de AJG, que é a assistência judiciária gratuita. Não esqueçam de pedir, requerer isso, visto que se for mantida a decisão do STJ, de uma das turmas do STJ, depois do julgamento do tema 1070, provavelmente, se esses processos tiverem recursos, né, e o INSS não for condenado a revisar esses benefícios, o autor terá que pagar os honorários sucumbenciais, né, custas e etc., relativa ao andamento processual, e vocês precisam se precaver aí dessa questão, tá? Como eu falei, eu dei entrada pelo juizado, em tempo renuncia, né, aqui os valores que sobejem por ocasião da condenação, a execução é estabelecida para a competência do Juizado Especial Federal, tá? Tem ver, esse caso é um caso recente, tá? Eu dei entrada agora em agosto, eu já tenho outros processos com decisões favoráveis no tocante a essa revisão, mas o INSS recorreu, tá? E agora, com o tema afetado, a gente vai ter que aguardar o julgamento do tema, né? Provavelmente esses processos fiquem sobrestados, suspensos até o julgamento final pelo STJ. Vamos para os documentos necessários para instruir o processo: petição inicial, planilha de cálculos por óbvio, procuração, carta de concessão, documento de identificação, cálculo da RMI devida. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui tem o cálculo da RMI devida, tá? Aqui, ó, o valor da causa. Vai ser a minha planilha de cálculos. Vai ser o valor da causa, tá? Lembrando que quando a perda é pequena, eu prefiro dar entrada sim pelos juizados. Nesses casos, pelo entendimento da TNU, já se favorável, tá? Então, aqui prescritas, né, as parcelas que antecedem aí a prescrição quinquenal, e aqui o valor total, tá? As parcelas vencidas, 65.456, é o que eu coloco no valor da causa. As vincendas eu não coloco, tá? Eu só demonstro em planilha. O mais importante, o relatório do CNIS, no tocante às atividades concomitantes, lembrando que o PBC, o que foi utilizado para cálculo dos segurados, foram os períodos que daqui, ó, mês 7 de 1994, é o que faz parte do PBC. Então, o que tiver aqui para cima não vai ser considerado, tá? O período básico de cálculo vai ser daqui para baixo. Então, eu coloquei tudo, mas a relação, eu explico isso, que o que eu quero que seja considerado como atividades concomitantes para somatório dentro do período básico de cálculo são as parcelas do mês 7 de 1994 para a concessão do benefício, tá? Que foi aqui nesse caso, mês 3 de 2011, né? Ele tá aí beirando o prazo decadencial de revisão de benefício, né? 10 anos, artigo 103
da Lei 8.213, que trata da decadência para revisar benefícios, e ele tem pouco tempo aí, ó, veio no prazo certo. Então, gente, em resumo, para essas ações das atividades concomitantes, não existe tema pacificado, o tema foi afetado, o tema 1070 no STJ, tá? Então, se precavenham do requerimento de AJG, que é Assistência Judiciária Gratuita. Segunda dica, pedido subsidiário, para caso o STJ ele mantenha a decisão de uma das turmas, que é com relação à atividade principal, dela ser considerada atividade de maior proveito econômico, porque caso você não ganhe de uma forma, que é o entendimento da TNU, e é o entendimento da maior parte jurisprudencial, mas você ganha de outra forma também da consideração da atividade principal ser considerada a de maior proveito econômico e não a de maior tempo de contribuição, tá? Eu vou deixar a fundamentação aí para vocês e vou colocar essa peça lá no meu grupo do Telegram. Quem quiser, vai estar lá, hoje à tarde eu coloco.